Olá, turma, tudo bem? Hoje a gente vai finalizar as informações sobre a célula humana, né? A gente já comentou sobre todo o processo, né, de laboratório para poder estudar a célula, que é utilizando microscópio, quais são as técnicas que você pode utilizar para visualizar a célula, que a olho nu existem pouquíssimos tipos celulares, né, que a gente consegue ver a olho nu. A imensa maioria você precisa do aparelho, tá? Seja ele mais simples, como o microscópio óptico, ou mais complexo, como o microscópio eletrônico, mas você sempre precisa, tá? Na imensa maioria das vezes, para visualizar a célula, algumas você consegue ver a olho nu. Mas para identificar os seus componentes, aí sim você só consegue observar com a microscopia. Então, a gente analisou as técnicas para coloração, como é que a gente pode fazer para visualizar com maior nitidez cada um dos componentes. Na sequência, verificamos os componentes ou as partes básicas de uma célula, né, membrana, citoplasma e o núcleo. Analisamos a estrutura da membrana, a sua função, a sua importância para a célula, como é que ela consegue fazer regulação da entrada e saída de substâncias, os processos de transporte pela membrana, sejam por permeabilidade que a membrana apresenta de forma seletiva, passando água, que a gente chama de osmose, passando soluto, que a gente chama de difusão, quando é favorecendo a uma igualdade de concentrações entre o ambiente interno da célula e o ambiente externo, assim como também o transporte ativo, que é aquele em que a substância vai passar ou para dentro ou para fora da célula, mas sendo forçado. E quando é forçado, automaticamente a célula vai precisar gastar energia para que esse fenômeno aconteça. Então, a gente analisou tudo isso relacionado com a membrana. Partimos, então, para o citoplasma, tá? Foi a aula anterior. A última videoaula foi relacionada a essas informações. Então, no citoplasma, a gente tem a parte líquida, que é chamada de hialoplasma, que, na verdade, não é 100% líquido, tem material disperso, como, por exemplo, proteínas, carboidratos, minerais, tá? Substâncias diversas. E mergulhado nesse hialoplasma, ou citossol, existem as organelas citoplasmáticas em meio a uma gama, uma quantidade maior de fibras, tá? Que a gente vai chamar de microtúbulos, e essas fibras, filamentos intermediários, vão estar mantendo a estrutura esquelética da célula, por isso que a gente fala do esqueleto celular, citoesqueleto ou citoesqueleto, né? Microtúbulos, microfilamentos e filamentos intermediários. Eles dão uma sustentação às organelas, assim como também permitem ou propiciam os movimentos celulares, como a fagocitose, que é a formação do pseudópodo, ou a pinocitose, que é a invaginação da membrana. Então, os movimentos celulares, a ciclose, em que as organelas ficam se movimentando dentro do próprio citoplasma, tudo isso por causa do seu esqueleto. Lembrando que o esqueleto, como qualquer esqueleto de organismo vivo, ele tem a função básica de manter a sustentação, manter a estrutura geral, e como também permitir os movimentos, certo? Então, essas aí foram algumas informações que a gente passou. Em relação às organelas celulares, é importante vocês lembrarem, identificarem, tá, gente, para a prova, direitinho lá, quais são essas organelas, o nomezinho da organela e as funções que cada uma delas desempenha. Mas tem que entender também que não é só você identificar as funções, você tem que entender que existe uma relação entre essas funções. Uma organela funciona dependendo da outra, e a outra dependendo dela, e vice-versa. Ou seja, tem uma interação de forma direta ou de forma indireta entre as organelas, assim como um sistema, como o sistema digestório, em que cada órgão do sistema digestório tem uma função, mas que em conjunto eles precisam estar ligados. Você precisa da boca para o alimento entrar no sistema digestório, evidentemente, os dentes para mastigar, a saliva para molhar o alimento, a língua para movimentar, precisa da musculatura do esôfago para iniciar os movimentos peristálticos e jogar o alimento para o intestino. Lá no intestino tem o ácido clorídrico, tá? Que é o suco gástrico. Então, existem as glândulas que vão estar trabalhando, liberando substâncias para fazer a digestão e você absorver os nutrientes.
Então, no geral, o sistema digestório, que tem várias funções, que tem órgãos com diferentes funções, no final do processo, tem que haver digestão e absorção do alimento. Assim como acontece, por exemplo, no nosso sistema digestório, a célula é tratada como se fosse um organismo isolado. Tá? Até porque existem organismos que são exatamente a própria célula, são os organismos unicelulares. Então, quando a gente considera a célula como um micro-organismo, certo? Então, ele tem que ter componentes interagindo. Eles não têm órgãos. Eles têm órgãos em miniatura que a gente sufixa, né? Isso daí, coloca um sufixozinho, que é, assim como tem uma pele muito fina, a gente chama de película, quando a organela é muito pequena, a gente chama de organela, certo? Então, a célula, que já é uma estrutura muito pequena, tem estruturas menores que são as organelas. Mas lembrando que a célula é a menor unidade de vida capaz de desempenhar as funções vitais. Ou seja, essas organelas que existem no citoplasma, que eu comentei na aula anterior, elas só funcionam se tiver no conjunto, ou seja, se estiver constituindo a célula. Isoladamente, elas não têm função. Certo? Então, por isso que a gente considera que a célula é a menor unidade capaz de desempenhar as funções vitais. Só que essa célula, uma das funções vitais que define um organismo vivo é a capacidade de reproduzir. Então, para que uma célula reproduza, a gente tem que entender a terceira parte de uma célula. Então, a gente já viu membrana, analisou o citoplasma e hoje a gente fica para comentar o núcleo. Bom, então, qual é a função geral do núcleo? Função da membrana, regular a entrada e saída de substâncias, está formado para a célula. Função do citoplasma, o local onde ocorrem as diversas funções vitais. E a função do núcleo, qual seria? O núcleo, comandar, certo? Ele controla as atividades da célula. Só que, para muita gente, fica meio sem sentido dizer que uma célula controla. Como é que um núcleo controla as atividades celulares? O que existe no núcleo? De que ele é formado? Quais são os principais componentes? Para que ele seja considerado um centro de comando. Tá? Então, você precisa entender qual é a composição desse núcleo. Então, o núcleo de uma célula ele tem uma outra membrana, certo? Tem a membrana celular ou membrana plasmática, que forma a célula, mas tem uma outra membrana que fica dentro da célula, separando o que é citoplasma do que é núcleo. Então, essa membrana é chamada de membrana nuclear, mas ela também tem outro nome. Guarda esse nome aí na cabecinha de vocês. Carioteca. Certo? Cário significa núcleo e teca, membrana. Então, membrana do núcleo, carioteca. A função dela é segurar o DNA e permitir que apenas substâncias pequenas, não tão grandes quanto os ácidos nucleicos, que a gente vai estudar no capítulo de nutrientes, que é o que virá um dos que virão na sequência, para que essas substâncias fiquem retidas no núcleo, como o DNA e o RNA. São dois materiais genéticos que a gente tem. DNA e RNA, certo? Então, a função do núcleo é controlar as atividades da célula. Então, o que ele tem no núcleo para controlar essas atividades? DNA e RNA. Só que o DNA e o RNA não controlam assim, eu vou lá, eu vou controlar as atividades, vou mandar fazer proteína, vou mandar fazer a digestão intracelular. Eles não fazem, eles não atuam dessa forma, né? Existe um controle, que a gente chama de controle genético celular. Vocês vão entender muito bem isso lá no primeiro ano, tá? Vão ser cobrados muito no terceiro, que é uma base muito importante para quem está pensando aí, tá? Eu queria que todos pensassem assim. Para quem está pensando aí em fazer vestibular daqui a pouquinho, tá? Parece que é muito tempo, mas do oitavo ano para o terceiro, passa assim, voando, certo? De repente você está com já pensando em aposentadoria, tá? Do nada você já está pensando em aposentadoria. O tempo passa muito rápido. Então, é importante que você aí, que está olhando, assistindo esses vídeos, pense assim, eu vou observar agora, não vou ser cobrado no vestibular agora, mas tudo isso é informação que eu vou guardar para facilitar a minha interpretação daqui a 2 anos, tá? Nono ano, primeiro ano, certo? Então, o DNA ele atua dessa forma. Ele contém a informação do que é que a célula precisa, certo? Ela contém a informação. Essa informação é chamada de informação genética, guardada e conservada numa sequência
que a gente chama de genes. São fragmentos ou sequências do DNA que correspondem à síntese de uma proteína. Então, ela tem a informação, o DNA tem a informação de qual tipo de proteína deve ser produzida. Ela tem a informação, mas o DNA não produz, certo? O DNA transfere essa informação para uma outra molécula, que a gente chama de RNA, e esse RNA vai lá no citoplasma, por isso que tem que permitir a passagem de uma substância relativamente grande, como o RNA, mas o DNA tem que ficar dentro, centralizado, porque se tirar a membrana, aí o DNA se espalha todo e preenche praticamente todo o citoplasma. Então, ele fica compactado, certo? Ele fica guardado. O DNA vai produzindo o RNA, de acordo com a sequência de proteína que ele quer, tá? O que a célula normalmente tem ativação para produzir, vai lá no citoplasma, e lá no citoplasma, os ribossomos fazem a leitura do RNA e produzem as proteínas. Aí, para que o aluno tenha uma noção, que eu geralmente eu comento isso lá para o aluno de primeiro ano, a gente compara assim, o DNA seria um dono da célula, tá? O proprietário. O RNA e a célula seria uma empresa desse cidadão aí, desse personagem. Então, a célula é a empresa, o DNA é o dono, o RNA é o gerente de produção e as proteínas são os trabalhadores, porque toda vez que o DNA faz essa transferência e o ribossomo faz a leitura para produzir a proteína que vai ser produzida é o que vai determinar a função da célula e a atividade celular. Então, DNA, a célula seria a empresa, o DNA seria o dono, o RNA seria o gerente e as proteínas seriam nós, trabalhadores, braçais, verbais e etc. Certo? Então, seria mais ou menos essa lógica. Então, é assim que o DNA comanda. Bom, mas quais são esses componentes da célula? Então, a partir daí, a gente já observa essa representação aqui na célulazinha. Então, tá aí a imagem da célula, não é nova para vocês, eu já comentei, já coloquei, já cheguei a explicar. A célula humana, tá? Como eu disse para vocês, ela tem as regiões, tem a membrana plasmática, todo o citoplasma e o núcleo. Então, tudo isso aqui é núcleo, tá? Tá nesse azulzinho aqui mais, olha. Essa parte verde é o componente externo, que a gente chama de retículo endoplasmático. E aqui é que começa, a membrana nuclear, tá vendo? Ó, mais fina, delgada. A parte dispersa, que a gente chama de nucleoplasma, ou cariolinfa, tá? Mas esse nome é o mais recente, é o mais moderno. Você tem os cromossomos dispersos, que a gente chama de cromatina, está aqui espalhado. Uma região mais escurecida, quando a gente bota um corante, ela fica mais escura, porque tem muita proteína aqui nessa região, né? É uma região de alta síntese de RNA e tem muita nucleoproteína presente aí. Então, quando você coloca o corante, ele gruda mais nessa região, por isso que aparenta ser mais escuro. Mas não é nada além do que DNA misturado com proteína e RNA, certo? Não é uma segunda membrana, um núcleo dentro do núcleo, não é. Tá? É parecido com o núcleo. Tá? É parecido como se fosse o segundo, mas não é. O núcleo é carioteca, material genético de espécie. Quando você olha sem corante, não dá para ver esse negócio aqui, tá? Não dá para ver núcleo. É quando você coloca o corante, aí é como se você tivesse, por exemplo, um tecido muito fino e você corasse de vermelho, e você tivesse um tecido muito fino com outra camada, com outra camada, com outra camada, e colocasse o mesmo tipo de corante. Como tem mais tecido, vai ter fixação de mais tinta. Como tem menos tecido, tem fixação de menos tinta. Então, seria mais ou menos assim. Pouca concentração de DNA, corado de vermelho, mais fraco. No caso aí, tá azul, tá? Mas geralmente a gente coloca o corante vermelho para identificar. Quando tem vários componentes, várias substâncias juntas, muito próximas uma das outras, ela consegue armazenar tanto corante que vai ficar com o vermelho mais escuro. Aparenta ser uma outra estrutura, mas não é. É só DNA e proteína com fixação de corante mais intenso. Então, o que a gente vai observar e tentar analisar o comportamento é disso aqui, do núcleo, certo? Mas lembre, o núcleo comanda as atividades da célula, inclusive é quem define o momento da reprodução. Então, para que uma célula reproduza, o núcleo tem que sofrer essa reprodução primeiro. Mas antes disso, vamos deixar aqui anotado, para vocês anotarem no caderno de vocês.
Lembrando que depois eu mando os slides para que vocês anotem. Então, esse núcleo celular, ele contém o seguinte, ele contém a carioteca, que é porosa. Por que ela tem que ser porosa? Para que o RNA passe para fora, tá? Para que ele vá para o citoplasma e lá conduza a produção de proteínas. É importante vocês lembrarem por que precisa ter esses poros. Ela tem a cariolinfa ou carioplasma, ou nucleoplasma, tá? Depois eu troco para vocês aqui quando for enviar os slides. Nucleoplasma, carioplasma ou cariolinfa é a parte líquida, é como se fosse o hialoplasma, certo? Todo componente que tem no citoplasma, como é muito poroso, as substâncias passam para um lado e para o outro sem problema nenhum. A gente tem um terceiro componente que é a cromatina, que na verdade é todo o conjunto de DNA, tá? Todo o DNA que tiver na célula, no núcleo, a gente vai chamar de cromatina, tá? Porque a mitocôndria tem DNA, mas não conta, isso daí não conta, tá, gente? Para o núcleo, a gente só conta esses que vão constituir no futuro os cromossomos. Esses cromossomos seriam assim. Quando está naquela forma do núcleo que a gente viu, é como se eu tivesse um monte de linha espalhada, certo? Misturada, eu peguei um monte de linha aí de carretel, imagino que eu peguei essas linhas de carretéis, desfiei e coloquei tudo dentro de uma bacia. Pronto, seria o DNA, a cariolinfa. Tá? Desculpe, a cromatina, que seriam o DNA. Mas, para entrar em divisão, se for... Imagine, você pegou esse monte de linha que você desfiou 4 carretéis. Você pegou e desfiou as linhas todas, colocou lá dentro da bacia e vai tentar separar. Não vai conseguir, vai quebrar. E se quebrar o DNA, é mutação. Não pode. Tem que estar bem organizadinho. Tem que estar bem estruturado. Então, antes da célula iniciar a divisão, esse DNA que está espalhado, ele se envolve em torno dele mesmo e vai constituir, eu vou passar a chamar, como ele está organizado, de cromossomo. É como aquele monte de linha que está espalhado, é só um monte de linha. Mas quando eu coloco num tubinho de plástico, aí ele não é mais só um monte de linha, ele é um carretel, certo? Então seria mais ou menos isso. DNA espalhado, só DNA cromatina. Iniciou a divisão, ele vai se forma, se organiza e fica pequenininho, mas condensado. Aí eu vou chamar agora de cromossomo. Então, se eu disser assim, cromossomo, cromonema, DNA, cromatina, é tudo a mesma coisa. É tudo DNA, certo? Então, a cromatina são todos os DNA, todos os cromossomos que a gente tem. Por exemplo, na célula humana, são 43 cromossomos. Isso quer dizer que a gente tem 46 moléculas de DNA que estão espalhadas antes da divisão celular, mas que se organizam e ficam no formato de cromossomo durante as divisões. Bom, e, é claro, o nucleolo, que é aquela região mais rica em proteína, em síntese de RNA, que a gente chama de RNA ribossoma, mas não interessa agora para vocês, é só uma região que fica mais intensamente corada, certo? Então, carioteca, membrana, parte líquida, DNA, que é o que é importante, e aqui é um DNA que fica mais corado, mas continua sendo componente DNA com muitas proteínas. A gente já viu o modelo, já viu a estrutura na imagem anterior, e aí vocês vão ter que lembrar que essa célula vai ter que dividir para originar uma outra célula, que é o processo de reprodução. Então, essa reprodução, certo? Ela depende dessa modificação da estrutura do núcleo. Você tem aquele núcleo lá que eu coloquei os poros, tá vendo? Ó? Esse monte de linha de rabisco seria um monte de DNA espalhado. Aqui um DNA que fica com muitas proteínas, por isso que ele fica mais corado. E aí cada filamento de DNA que está aqui espalhado, ele tem que se condensar para ser transformado ou ficar no formato do que a gente chama de cromossomo. Certo? Então aqui, ó, aí sim, essa célula agora, esse núcleo está mais bem próximo do que a gente vê, porque a gente bota um corante vermelho para ver o núcleo, tá, gente? Ele fica meio avermelhado. Então, carioteca dupla com poros, uma parte líquida, que é essa parte mais clarinha aqui, e o rabisco representa a cromatina que está espalhada junto com o seu acúmulo de proteínas, que é o núcleo. São os componentes do núcleo. Nucleoplasma, carioteca, cromatina e núcleo. Beleza? Bom, então, a célula, né, a célula humana, a grande maioria das células humanas, elas têm que sofrer algumas modificações para iniciar o processo de divisão celular. Então, a primeira etapa, tá? Eu coloquei aqui, ela veio direto. A primeira etapa é o seguinte: uma célula para dividir, primeiro ela tem que acumular nutrientes. Então, ocorre um crescimento celular. Tá? Deixa eu colocar aqui mais organizado para a gente ver etapa por etapa.
Pronto, beleza. Colocando aqui. Então, divisões celulares, tá, gente? Etapas das divisões celulares, tá vendo aqui? Vou colocar ali para a gente visualizar e o pessoal depois conseguir. Pronto, beleza, aqui já dá. Então, tá lá. Essas etapas das divisões celulares, elas são o seguinte. Primeiro, a célula tem que crescer, tá? Ela cresce para acumular nutriente. Depois que ela cresce, o DNA duplica. Isso é importante, tá, gente? Porque todas as células, qualquer célula que for entrar em divisão, seja na mitose ou na meiose, que a gente vai estudar, ela tem que duplicar o DNA. Ele tem um filamento e esse filamento vira em dois. Então, os cromossomos, quando a gente visualizar, ele vai ter duas fitas. Cada cromossomo vai ter duas fitas, porque é um DNA que duplicou, certo? Então, duplicação de cada filamento. Os centríolos, né, que é uma parte importante, um componente importante que eu já falei para vocês, que ele participa da divisão celular. Ele duplica, é um par só, ficam dois. E a carioteca se desfaz e começa a se formar umas fibras, que a gente chama de fibras de divisão celular, fibras de fuso, para prender nos cromossomos e iniciar a separação. A depender do tipo de divisão celular, seja mitose, seja meiose, então a partir daqui ocorre separação de coisas diferentes, em momentos diferentes, certo? Mas todo o processo inicia assim: cresce, duplica o DNA, duplica o centríolo, carioteca se desfaz e os cromossomos ficam formados, sempre duplicados. A partir daí, vão acontecer as divisões celulares, certo? Então, quais são elas? A mitose e a meiose. Mitose, tá? Que mantém, e meiose, vocês lembram desse iniciozinho aí, meio, certo? Meio. Então, por exemplo, uma célula humana que tem 46 cromossomos, ela vai sofrer mitose. Então, o que é que primeiro acontece? Tá? Em que tipo de célula ela vai acontecer? É importante lembrar. A mitose só acontece em células do corpo, certo? Principalmente em células do corpo. Acontece em células reprodutivas, mas principalmente para crescimento e renovação celular. Sempre que ocorrer uma mitose, as células resultantes vão ter o mesmo número de cromossomos e os mesmos tipos, porque o DNA duplica e mantém o mesmo padrão. Uma célula vai se dividir e vai formar duas células geneticamente iguais. Então, são as características da mitose. Como isso vai acontecer, eu vou mostrar os esquemas para vocês daqui a pouquinho. Então, a mitose mantém o número de DNA formando células iguais. Uma célula forma duas, tá? Não esqueçam disso. Na meiose, essa meiose vai acontecer exatamente nas células que vão constituir espermatozoides e óvulos. Ou seja, nas células germinativas, nos gametas, para formar gametas. Bom, o gameta, gente, lembre que o pai e a mãe oferecem para a criança, né, em termos de quantidade genética, ele oferece 50% do seu DNA. Então, o gameta ele não pode ter 100% do DNA do indivíduo. Se a célula humana tem 46, o espermatozoide não pode ter 46. Ele tem que ter metade. Se na célula humana tem 46, o óvulo não pode ter 46, só pode ter metade, só pode ter 50%. Então, essa divisão é para fazer isso, para que essa célula resultante, ela divida o número de cromossomos ao meio, à metade. Certo? Então, na célula humana, que tem 46, o gametinha vai ser formado com 23. Então, por isso que vão haver diferenças entre esses dois processos, e eu quero que vocês observem essas diferenças. Então, a célula se divide e forma 4 novas células. Observe, na mitose, uma célula se divide e forma 2. Na meiose, uma célula se divide e forma 4, porque existem 2 processos consecutivos de divisão. A gente chama de meiose 1 e meiose 2. Beleza? Então, aqui são as características de cada um dos processos. Nessa meiose, tá? Então, seria assim, imagine que eu tenho uma célula com 4 cromossomos, aí eu disse para vocês que a célula cresce, duplica, observe que eu não tenho mais 4 só, eu tenho 4 mais duplicados, e aí, que a gente vai chamar valor 2N, né, que é o valor máximo de cromossomos, e ele tem cromátides irmãs, certo? Cromatídeos irmãos, aqui a gente colocou cromátides irmãs. São as duas fitas. Aí essas fitas se enfileiram, as fibras se prendem de cada lado do cromossomo, e aí eles puxam para o núcleo se refazer, e cada célula que iniciou com 4, tá vendo? 4, duplicou
e separou formando 2 com 4. Certo? Então, por isso que a célula na mitose mantém. Por que ela mantém o número de cromossomos? Porque antes da divisão ocorreu uma duplicação. E como duplica exatamente igual. E aí, cada fitinha, tá vendo? Um grande vermelho, um pequeno vermelho, tá? Um pequeno verde, um grande verde. Então, ele formou células com o mesmo tipo e quantidade de DNA, exatamente igual. A meiose já é um pouquinho diferente. Por quê? Porque tem que reduzir ao meio. Então, já no começo, já fica, tá? Ó, aqui tudo enfileirado, tá vendo? Tem 4 cromossomos enfileirados. Aqui não. Nessa primeira etapa, que a gente chama de meiose 1, tá? Tá aqui como metáfase 1, é meiose 1, os cromossomos ficam emparelhados, ficam aos pares. E quando essas fitazinhas aqui, ó, encurtarem, vai puxar um cromossomo de um par para cá, um cromossomo do mesmo par para o outro lado. Então, ele vai separar os pares de cromossomos. Aqui, na mitose, separaram-se as fitas de cada cromossomo. Aqui ocorre a separação dos pares. Bom, só que a partir do momento que ocorre a separação dos pares, eu vou ter 2 células, que já não tem mais 4 cromossomos, tá vendo? Tinha 4 no começo, aqui eu só tenho 2. Por quê? Porque ocorreu a separação do par. Só que esses 2 ainda têm 2 fitas, não podem ficar com 2 fitas, senão isso daí é um problema gigantesco, certo? A síndrome de Down é porque acontece um erro nesse processo. Ele fica com 2, o cromossomo fica com 2 fitas, não pode, certo? Pode provocar um síndrome ou nem formar um indivíduo, um zigoto não forma. Então, essas 2 fitas têm que separar. Por isso que tem que ter uma segunda divisão. Aí eles se enfileiram e separam as fitas de cada cromossomo. Certo? Então, primeiro separa o par, para depois separar as fitas. Então, uma célula cresceu, separou o par, formou 2. Cada uma dessas 2 separou as fitas, formou 4. Então, de uma, formam 4. Certo? Como eu comentei anteriormente. Então, as diferenças, né, ou as etapas de cada um desses mecanismos de divisão celular, seja na mitose, tá? Aqui, ó, seja na meiose, os procedimentos são parecidos, mas eu quero que vocês fiquem atentos para aquelas diferenças que existem entre cada uma dessas divisões celulares. Tá? Então, vou colocar assim para a gente ir acompanhando passo a passo. Então, na mitose e na meiose, a gente precisa entender quais são as diferenças e o que acontece em cada uma das etapas. Primeiro, a célula cresce, duplica o DNA, duplica centríolo, o núcleo se defaz e os cromossomos se formam. Certo? Tudo isso acontece em cada uma delas. Depois que acontece a duplicação, no caso da mitose, os cromossomos ficaram em fila, todos. Se foram 4, ficaram 4. Se for célula humana com 46, ficam 46, em fila. As fibras se prendem de cada lado do cromossomo. Então, imagine o seguinte. Imagine aqui que esses 2 pincéis, eles são o meu cromossomo duplicado. Teria que ser os 2 azuis. Não encontrei um preto aqui. Eles são exatamente iguais. Tá? Então, vamos pegar aqui para ficar aí bonitinho. Certo? Aqui. 2 cromossomos exatamente iguais. 2 fitas idênticas. Então, o cromossomo fica enfileirado, uma fibra prende de um lado, a outra fibra prende do outro, e é o que acontece? Elas encurtam e puxam as fitas. Certo? O que, é que vai acontecer aqui na mitose? Na meiose, existe uma pequena diferença de processo. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Existe uma pequena diferença de processo, porque na meiose, assim, a primeira divisão vai ser essa. Eu tenho o par de cromossomos. Esse fica de um lado do outro. Então, quando a fibra puxar, ela puxa as 2 de uma vez e as 2 de uma vez. Na mitose, separa. Na meiose, primeiro, separa o par. Certo? Essa vai ser a diferença crucial entre os 2 fenômenos. Então, puxam as 2 fitas, o núcleo se refaz, e aí são formadas 2 células geneticamente iguais. Na meiose, duplica o DNA, cromossomos ficam aos pares, as fibras puxam cada um desses par, tá? Ou cada componente desse par, reduzindo a metade o número de cromossomos, só que ainda ele fica com 2 fitas. Então, cada célula resultante, as fibras puxam e separam
para cada lado, formando 4 células no final do processo. Beleza? Vou tentar um pouquinho aqui para não ficar muito extenso. Então, seria mais ou menos isso, ó. Ocorre separação, tá vendo aqui? É o par. Aí a fibra puxa um par, o outro do seu par, para cada um deles. É uma célula que tem 6 cromossomos, essa daqui, viu? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá vendo o que acontece com ela? Tá? Separando gradualmente, certo? Minha imagem fica lenta porque eu tenho uma imagem também aqui sendo mostrada. Bom, isso aí, então, é a primeira etapa da meiose, que é a separação dos homólogos, dos pares. Mas depois, gente, que ocorre isso, a célula fica com 3, tá vendo? Ó, cada célula fica com 3. Então, já reduziu a metade. Eram 6, agora só tem 3. Só que com 2 fitas. E aí, o que é que eu tenho que fazer? Eles se alinham, certo? E vai ocorrer a divisão de cada uma dessas fitas. Tá vendo aqui, ó? Ele tem as duas, cada um cromossomo com 2 fitas, e aí, depois disso, eles puxam, separam, e cada célula se divide em 2, formando 4. Isso é meiose. Então, ela tem 2 etapas, separando os pares, depois separando as fitas para formar 4 células. A mitose já é mais simples, porque eles vão, o número máximo que é 6, já está aqui, é 6. Então, já ocorre a separação das fitas nos 6 cromossomos. Por isso que mantém o número 6, e aqui reduziu para 4 células com 3 cromossomos. E aí eu vou deixar 2 questõezinhas simples no ar, que eu já respondi, tá, durante as explicações. Porque após a divisão mitótica, mesmo o DNA sendo dividido, a célula se mantém com o mesmo número de cromossomos. Eu já disse a resposta para vocês. Porque antes de dividir, primeiro ocorreu a duplicação. Beleza? A duplicação do DNA. Porque na meiose, há necessidade de 2 divisões celulares consecutivas. Porque a primeira é para separar os pares de cromossomos. E a segunda para separar as fitas de cromossomo e aí manter cada célula resultante com metade dessa quantidade de DNA. Então, vocês anotam direitinho e colocam isso daí na forma de resposta no caderno de vocês, porque eu vou cobrar algo semelhante para vocês nas avaliações, certo? Bom, então, finalizo aqui essas informações sobre núcleo, a célula inteira. Eu vou mandar junto com essa aula os slides na sequência, junto com uma atividade, certo? Então, pegou tudo, mandei a atividadezinha direitinho, quem assistiu até o final vai ser tranquilo. Anota no caderninho de vocês todas as informações, o que puder anotar. Se for desenho, não quiser desenhar, não tem problema, mas o texto tem que anotar. Tira a foto, manda para mim junto com a atividade. Tudo de uma vez só para ficar legal, para na hora de eu fazer o registro. Beleza? Então, gente, agradeço a paciência de vocês. Nossas entregas serão agora quinzenais, né? Vocês vão observar assim. E aí, assim que estiver pronto, pronta a semana, já entrega para não acumular. Beleza? Valeu, gente. Tchau. Obrigado pela atenção de vocês e até